Oi, tio Marquinho, como é que tá? Eu dei uma caída, mas voltei, tá, gente? E agora já vou começar a falar aí, comentar sobre a live. Só avisar ele aqui que eu caí. Vou anotar aqui o que é a live hoje, pra gente deixar aqui fixado. Oi, mãe. Eu também tô com saudade da família, né? Só vou anotar o nome da live aqui. E a gente começa. Ó, vou tirar aqui a música, senão daqui a pouco o Instagram briga pelos seus direitos autorais. Meu óculos fica refletindo, não dá. E vou começar a falar sobre o meu convidado antes de chamá-lo, tá bom, gente? Seguinte, quando eu pensei em ler tudo que ele é, eu pensei, gente, essa questão é muito de família mesmo, que o convidado hoje é meu primo, pra quem não sabe. E quando eu olhei a quantidade de coisa que ele já fez de curso, eu fiquei assim, é de família, porque eu também sou a doida dos cursos. Fazendo doutorado, eu pensei, agora, depois do doutorado, eu vou sossegar. Eu já sei que não. Eu vou chamá-lo. Ele é especialista em concursos públicos, vestibulares, trabalha com língua portuguesa e com provas discursivas há 17 anos. Tô lendo tudo que você é. Vai acabar a live, inclusive. Fica à vontade. Vai ficar 40 minutos só eu lendo o seu currículo, porque é muita coisa. Eu também sou assim, né? Eu, quando comecei o doutorado, emendando no mestrado e trabalhando, é pesado. Eu falei assim pro Felipe, meu namorado, quando acabar o doutorado eu vou relaxar, descansar. Não vou Uhum. fazer mais curso nenhum. Aí ele Chega. olhou pra mim, aí ele olhou para mim e falou, duvido. Ai, ai. Tudo É, bem? tem Boa tudo noite. jóia. Boa noite, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus. Quer dizer, dentro do possível, né? Da É, situação estranha, mas assim, né? Somos privilegiados nessa situação toda, né? Então, tem que falar que tá bem, né? A verdade é essa. tem dias ruins também, mas Sim, a sim. gente passa por isso. Olha, tem bastante coisa para ler sua aqui. É professor efetivo da Rede Municipal de Juiz de Fora, já tendo sido aprovado em vários outros concursos na área de educação, especialista em correções e gramáticas. Trabalha também com EAD desde 2010, tendo passagem por cursos como Ponta dos Concursos, Plenários, Revisão, Concursos e Turma da Redação. Hoje comanda o curso Estude Fácil, Isso, tanto nos cursos presenciais quanto na modalidade online, que é o que a gente vai falar hoje. exatamente. Meio polêmico em alguns pontos, mas Sim, sim, sim. Mas se não for polêmico, não tem graça, não dá conversa, né? ontem eu quase sempre tenho umas perguntas polêmicas para minha convidada e chegou, foi dando tempo, eu falei, vou ter que perguntar. Não vai dar, não. Não, tem que ser, tem que ser, tem que ter discussão, né? Senão a gente não evolui, não faz nada de diferente, né? Com certeza. Então, começa contando aí pra gente um pouco a sua história. Tem vários parentes nossos que já sabem, Sim. mas outros que não. Maria, minha amiga aí também da educação, entrando aí. Boa noite, Maria. Obrigada pela participação sempre aqui. Wagner, da geografia também, que, poxa, acho que é um dos professores que eu mais me orgulho de ter tido aula com ele. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Alessandra. Boa noite a todos aí. Espero que possamos ter aí uma horinha de bate-papo bem bacana sobre o tema que dentro da educação é o que há nesse momento, né? Não tem para onde correr. Bom, eu faz 17 anos que eu sou professor, né? Trabalho com sala de aula tanto presencial quanto virtual. Desde 2010, particularmente, eu parti para o ensino à distância, né, para o EAD, já com vídeo,
estúdio gigante, aquela coisa toda que hoje é tudo mais minimalista, né? A gente já não trabalha. Eu estou aqui no estúdio do curso, por exemplo, já é uma sala que é, sei lá, um quarto do tamanho que era o estúdio que eu comecei lá atrás, gravando para outros cursos, né? Minha paixão pelo ensino, por ser professor, ela é inevitável, é de família, né? A gente tem muitos professores na família. É, E isso acaba influenciando a gente, claro. Nas minhas vésperas ali de vestibular, segundo, terceiro ano, eu pensei em ser tanta coisa, como quase todos os vestibulandos, né? E aquelas dúvidas bem, bem loucas, né? A gente vai de A a Z em 2 dias, né? E fiz muitos exercícios, muitas ponderações, e no final das contas eu optei por partir para a questão do magistério mesmo, de trabalhar, de dar aula. E, assim, é uma cachaça, né? Tem hora que é muito estressante, irritante. Eu falo que é a melhor e a pior profissão do mundo, porque a gente está diante do que será ou seria o futuro do país o tempo inteiro. E isso é o melhor e o pior. Não tem uma outra coisa, porque tem hora que você fala, pô, legal, mas tem uns que você olha e fala, minha Nossa Senhora, onde a gente vai parar, né? Então, assim, é desgastante, mas é uma cachaça, né? Acho que Dificilmente de, acho que alguém é de português é professor. até pior, né? Sim, 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 É uma sim. língua tão difícil. E assim, para vestibular, essas coisas, a redação hoje é muito forte, né? Pensando no Enem. Uhum. A língua portuguesa em si, nos vestibulares de maneira geral, ela é tida como uma parte fácil, e de fato. Né? Foi muito pro lado da interpretação de texto. Então, o cara que tem uma boa leitura, ele se vira bem, de maneira geral, tá? Falando sem entrar em grandes detalhes, óbvio, né? Obviamente. Mas eu me enveredei pro lado dos concursos públicos, né? Primeiro com carreiras militares, desde o início da minha carreira mesmo. E aí são provas que cobram gramática ali, nu e cru, e pronto, acabou. E depois com outros concursos, né? Que também cobram bastante gramática. É uma prova mais meio a meio, mais equilibrada, mas cobram muita gramática. E aí vem toda a minha história em cima da formação, de trabalhar muito mesmo, focado no ensino da língua, enquanto sistema, né? Eu gosto muito de trabalhar com isso. Tá? Aí a gente já vai para a próxima pergunta que tem tudo a ver com a primeira e é o que eu te falei. Você olhou e falou muitas perguntas. Será que vai dar tempo? Eu falei, você vai responder uma. Aliás, você vai dar todas as respostas numa mesma, tenho certeza. A Ótimo. segunda pergunta é você já dando aula presencial por muito tempo, mas também estando no online antes da pandemia, não foi algo, como eu debati até com um psicólogo aqui, o que era o home office, né? Que é muito Uhum. diferente, que muitas Tem, pessoas não se adaptam. E não era algo assim que estava todo mundo esperando a pandemia, foi algo que aconteceu de repente. sim. Até no jornalismo a gente só usa aconteceu, na verdade, você, professor de português, contando um jargão do jornalismo. Quando algo surgiu do nada mesmo. E aí a pandemia aconteceu, porque a gente não esperava que tomasse essas dimensões. E Uhum. assim, mas você já estava no online há um tempo. Eu queria que você falasse pra gente quais são as vantagens do online. Depois a gente vai falar em termos de professores e alunos também. Sim, Assim, sim. para o aluno e para o professor, mas de uma forma geral. Sim, olha só, o que acontece? Como você disse, eu já estava no online, né? E isso faz toda a diferença. Mas eu queria fazer colocar um detalhe, pontuar uma questão aqui. Embora eu tenha ficado praticamente 3 anos da minha vida trabalhando, isso de 2015 a 2018, trabalhando quase que exclusivamente com online, ou seja, eu home office o tempo inteiro, né? Olha, o home office dessa vez, ele mesmo para mim, que já estava acostumado, né, em tudo, ele é extremamente mais cansativo, mais extenuante, por conta das demandas, por exemplo, daqueles que saíram do presencial obrigados a migrarem para o online. Né? Então, assim, eu coordeno o curso, eu lido com os pais direto, então trabalho com concurso, com preparação para colégios militares, para o menino entrar no sexto ano no colégio militar, né? Então, assim, eu lido com pai e mãe direto, é uma idade que o pai e a mãe. Então, as mães, os pais ali, naquela coisa, então isso foi bastante denso, sabe? Cansativo. Agora tá estável. Mas as grandes vantagens, sem entrar nas desvantagens nem nas comparações, exatamente falando, grandes vantagens. Você tem flexibilidade de horário.
é uma grande vantagem do online, do ensino à distância, que obviamente pode ser um grande defeito, a depender, né, da característica da pessoa, do nível de responsabilidade, enfim. A questão dessa flexibilidade é muito boa, é fenomenal. Uma outra coisa muito, muito relevante, muito interessante do ensino à distância, né, é que você pode ir e vir nos vídeos quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Claro que alguns players, alguns cursos limitam isso, tá? Mas muitos não. Mesmo o limite é um limite. Ah, você pode assistir. Isso para o aluno, né? Que ele pode ir vezes... e voltar no vídeo, que é gravado. Isso, 5 vezes o mesmo vídeo. Dá um limite só por quê? Porque senão o cara pode comprar e dividir com mais um monte de gente, o curso sai perdendo. Mas mesmo assim, são muitas vezes. Então o cara, aquele lance de, eu não consegui entender e eu fiquei com vergonha de perguntar. Isso não existe. Você vai voltar e pronto, acabou. Você volta, assiste ao que você quer, no seu tempo. Outra coisa, você não tem a perda de tempo da sala de aula, que tem uma parte da sala de aula da interação que não é perda de tempo, é ganho. Você está ali discutindo, é legal, bacana. E aí, quando a gente pensa em concurso público, isso faz mais diferença, tá? A perda do tempo de uma pergunta que você não está disposto a ouvir. Porque você tem uma sala heterogênea e o aluno, o cara, tem gente que vai desanimando do presencial por isso. Ele entra numa turma que tem 80 pessoas, 10 estão no nível dele, o resto está abaixo. Então ele chega lá e tem que ficar, em vez de a matéria andar como deveria, aprofundar mais, ele não consegue porque tem que ficar ouvindo a pergunta basilar, que faz parte também, né? Então eu colocaria como vantagens essa ausência da companhia das pessoas que pode atrasar o seu desenvolvimento, essa independência que você tem, tanto para assistir às aulas mais vezes, como também para fazer seu próprio horário, encaixar de acordo com a sua rotina, no horário que você rende mais. Enfim, é tudo melhor. Essa questão do horário que rende mais faz grande diferença. Antes de eu vir para a casa que eu estou, morando com meu namorado, eu estava no mestrado ainda, morando com a minha prima e mais uma amiga, ambas no doutorado. A minha prima só estudava de madrugada, porque para ela era mais silencioso, era mais fácil, fluía. Para mim, como eu estava trabalhando junto, eu estudava todas as horas que sobravam. Eu não conversava com o vizinho, de tanto que eu não tinha tempo de ler nada. Assim, eu tinha que ler tudo a qualquer hora. Mas quando a pessoa consegue se organizar, né, vale a pena. Com certeza. Você não vai encontrar um curso que é de madrugada, entendeu? Os grandes centros hoje, os cursos presenciais perderam muito espaço e mesmo antes de eles perderem espaço, você precisa de um número mínimo de pessoas naquela cidade com aquela disponibilidade para poder montar uma turma. Então, por exemplo, as turmas são predominantemente noturnas. Sempre foram. E aí, de repente, poxa, mas o meu horário, eu trabalho de 10 da manhã às 8 da noite, sei lá. O horário do fulano é esse. E aí? Ele não consegue fazer um curso nunca. Porque pega tudo, pega todos os turnos. Ou o cara que começa a trabalhar de tarde e vai até de noite, ele pode fazer de manhã, mas ele não tinha a opção de fazer de manhã porque no presencial não ia abrir essa turma, entende? Então, é uma possibilidade extra, né? Aí, a partir disso, eu já vou fazer a próxima pergunta um pouquinho mais polêmica. E eu vou juntar 3 com a 4 porque eu acho que vai casar legal. Manda ver. Online, eu queria saber se para você o online poderia ser uma melhor opção para todas as faixas etárias, para atender todos os públicos, ou não. Ou tem, por exemplo, para concurso é melhor, para ensino fundamental não. Como que funciona? E para educação infantil especial? Porque, assim, a Maria que tá vendo a gente, sua filha tá falando aí também. Tá. Olha, um beijo, um abraço para todo mundo que tá assistindo a gente, para toda a família que tá aí, meu pai, Naná, que entrou desde o início, tia Paula, várias pessoas falando com a gente. A Bruna, que estava aqui ontem com a gente. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar aí que a gente interrompe aqui o roteiro, não tem problema. Com certeza, com certeza. Olha só, vamos lá. O ensino à distância, para começar, nesse momento a gente não tem opção, né? Então, só isso. Neste momento, vamos pensar o todo, né? A partir deste momento e de tudo que virá, o ensino à distância, obviamente, quanto maior a idade, maior a faixa etária, ele vai funcionar melhor. Em tese, pelo menos até um certo ponto.
Para concurso público já é um mercado extremamente consolidado. O mercado de concurso público hoje é infinitamente maior online, é assim, completamente desproporcional do que presencial. Ainda há o público do presencial e tudo, porém, acho que agora, aí sim, com a pandemia, eu acho que mais do que nunca o presencial vai ser ainda mais diminuído, tá? Quando a gente pega o ensino fundamental e o ensino médio, o Fundamental 2, sexto ao nono ano e ensino médio, de verdade, só não funciona tanto por conta do aluno. Você vai falar, claro, mas peraí, mas o aluno é parte importante. Claro que ele é parte importante. Mas aí o problema não está no sistema em si. O problema está na peça ali, no indivíduo que faz. O aluno que pega firme e estuda pelo online, meu amigo, ele vai longe, ele voa, porque ele passa a não ter que lidar com essas questões todas que ele lida em sala de aula. Eu estou falando do aluno bom de serviço, o aluno que tem um comportamento bacana, né? Dentro de tudo. Maduro, né? É um aluno mais maduro, mesmo que seja novo, tá? Quando a gente vai para o Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, os anos iniciais, né, do Fundamental que a gente chama, complica mais um pouco, tá? E a educação infantil, obviamente, mais ainda. É muito difícil. Por quê? Porque a gente pega esse ciclo de alfabetização, né, que hoje, com a BNCC, ele tem que se encerrar, entre aspas, ao final do segundo ano do fundamental, vamos dizer assim, diminuiu um ano nessa brincadeira aí toda, se eu não estou me enganando aqui, esse ciclo, ele é muito da experiência, né? Da experimentação. Ele precisa muito da interação presencial, física mesmo, entre as crianças ali. Não tem para onde correr, tá? Dei uma batida aqui no celular sem querer aqui. Não tem para onde correr. Então, mas, como eu disse, nesse momento não tem para onde ir. Não tem o que fazer. Tá? Não tem o que fazer mesmo. Eu sei que muitos pais cancelaram, por exemplo, quando era educação infantil, né? E realmente faz algum sentido, né? Aí vem as polêmicas todas, etc. Mas realmente, para a educação infantil é mais difícil. Mas por que é mais difícil, Alessandra? Porque foi do nada. Não porque o ensino à distância não possa ser pensado para a educação infantil. Porque se a gente observar, obviamente, para essas crianças, você pega molecada de 10 anos, cada vez mais, né, os mais novos estão mais ainda, mas de alguns anos bons para cá, eles nascem já dentro do celular. Minha filha aí que estava, ela sabe fazer coisas que eu não sei fazer, de vez em quando eu aprendo, olha que eu lido com isso. Nossa, meu chefe, quem entra na reunião no Google Meet para ele é a filha dele. Pensa, mas ela é mais velha que a sua, mas também ela é novinha, assim. Não, e é isso mesmo. Aí a criança fala, não, peraí, papai, vai lá e te dá um. Aí você fica olhando assim, tá. Sei lá, tem uns 3 anos por aí, a Luísa tá com 7 agora. A Luísa descobriu. Eu aprendi que dava para fazer pesquisa no Google por voz. Eu não fazia, eu só digitava. Ela fez, entendeu? Ela tinha 4 anos de idade, no máximo. Você viu a música que eu coloquei na entrada? E vi, adorei, foi muito bem E recebido. você sabe por quê, né? Porque eu vi um vídeo seu tocando violão com ela cantando. Eu quase coloquei um vídeo ao invés do Legião Urbana. Ia ser bom que eu ia poder pôr mais. Por conta do direito autoral, talvez. De tanto ela ouvir, ela acabou aprendendo a música. Não teve opção, não, sabe? Mas tem que ser assim, é igual time de futebol. A gente vai e impõe mesmo. De pai para filho. Mas assim. Algumas coisas. Mas tem uma questão também das crianças, assim, que foi uma questão que eu debati numa outra live sobre o trabalho, que eu acho que se relaciona um pouco sobre o trabalho em home office, online, etc., com uma psicóloga que trabalha com essa parte empresarial. Sim. E assim, algumas pessoas, é o que você falou, não teve uma preparação, a pandemia aconteceu. Algumas pessoas não têm um espaço muito propício, algumas crianças também não têm, sabe, um espaço tão propício, um lugar para estudar específico. A gente já tem pergunta, eu quero perguntar disso, mas tem outra pergunta aqui, deixa eu ler. A Bruna comentou, ela é doutoranda também nessa área de ciências sociais, mas mais voltada para relações internacionais. A live com ela foi ontem, tá até gravada aí. Bacana. Eu fico pensando na concentração. Minha vizinha tem 2 filhos e acompanho pelo som.
E eu sou vizinha dela também, mas não tão perto. O transtorno que ela passa. O menino já desligou a chamada no meio da aula enquanto a professora falava. Então, o que Tem isso, acontece? né? A concentração ela é um problema. Na verdade, Alessandra, a concentração ela não é um problema, mais uma vez. O que acontece? Com a questão da pandemia, o tal do homeschooling, né? Virou o que Nossa, eu tinha. nem sabia desse termo. Não tem. Oi? Nem sabia que ficou em inglês isso Não, de o repente. homeschooling, esse negócio. Não, o homeschooling é uma modalidade. Aqueles pais que não acreditam em nenhum dos sistemas e querem fazer a educação do filho em casa, né? O Sim. termo que eles usam é esse. E aí virou homeschooling para todo mundo. Só que é o seguinte, então, todo mundo que sabia de vez em quando a coisa saía muito do controle pela professora ou pela coordenadora do que acontecia com o filho na escola, hoje o fulano não comportou muito bem, não. Significa que o menino fez merda pra cacete. Não tenha dúvida. Não foi pouca besteira que ele fez, não. Porque a maioria das coisas, a professora, a escola, vão absorver ali. Vão deixar aquilo quieto ali, como se fosse uma esponja. A questão é que agora a gente não tem opção, Alessandro. A gente não é enganado, na verdade, no bom sentido. A gente vê essa desconcentração, esse problema de concentração, ele é um problema, óbvio, natural, em qualquer sala de aula. A gente que é professor, quem lida com sala de aula de molecada, cara, é um problema. Isso não ia ser diferente no online. Pelo menos quando a pessoa tem realmente uma dificuldade de concentração, um déficit de atenção, alguma coisa, eu diria que dependendo pode até melhorar. Porque a quantidade de coisas diferentes da rotina que acontecem numa sala de aula é muito maior, na minha opinião, do que acontece na casa. Se tiver um espaço, né? Sim, mas com certeza. Mas eu digo assim, não tem nada fora da rotina dele. O que está acontecendo ali com ele é o que acontece todo dia. E a pessoa que tem déficit de atenção precisa de rotina, de alguma maneira, né? Ajuda um pouco isso. Então, o que vai acontecer? Essa falta de concentração, ela é um problema, mas eu vejo que não é um problema do ensino à distância. Na verdade, a gente está enxergando esse problema. Exatamente, a gente está enxergando esse problema. Eu fico com a Luísa. Outro dia, a Fernanda, minha esposa, chegou e olhou, a Luísa estava fazendo um cercadinho acho que não sei se era com lápis, com alguma coisa. Tinha uma formiguinha andando na madeira, né? Na escrivaninha, né? Onde ela estava, a formiga andando, e a Luísa fazendo um cercadinho para a formiga, em vez de prestar atenção na aula. E é uma criança que não tem problema de aprendizado. Que, de maneira geral, presta atenção. Eu também viajava nos assuntos que eu não gostava. É porque, assim, eu me tornei muito estudiosa quando eu comecei a estudar. Isso também é uma questão da gente pensar em futuramente ir para a escola. Eu fiz um curso de licenciatura recentemente que fala muito disso, assim, de novas técnicas para chamar a atenção do aluno. Porque, assim, eu, por exemplo, como aluna, eu fui ficar boa aluna depois que eu comecei a estudar o que eu gosto de verdade. Aí, assim, faculdade, etc. Aí eu estudava, assim, por hobby, até hoje. Eu estudava, assim, um atrás do outro. Era ler a política de Aristóteles para a semana que vem. Primeira semana de ciência política. Assim, e resenha. Eu adorei. O que todo mundo detestaria, né? Que coisa estranha, né? Exótica. Eu adorava. Mas, assim, matemática não dava para mim. Também eu ficava igual ela, fazendo um cercadinho para formiga. Porque não era tanto do meu interesse. Isso é difícil, né? Fernanda também essa questão. Tem uma travadinha, não sei se sou eu ou você. Você. Também não sei. O fato é. Mas tudo bem. Tô te ouvindo agora de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te perguntar uma coisa que nem era do nosso tema. É uma coisa que tem surgido muito nos debates aqui, que é a questão das mães, né? Porque a gente tem, de fato, o que se chama, que eu estudei na minha pesquisa, que é a divisão sexual do trabalho. E hoje eu vi um professor da Unicamp, Ricardo Antunes, falando que é divisão sexual, racial e étnica do trabalho, e social junto. E, de fato, acabou que muitas mães continuaram no home office, as tarefas domésticas. Não é toda a família que se divide entre homens e mulheres.
E o observar a tarefa do filho, estar ali junto na aula, acabou virando também uma função das mães, né? Então, de fato, pesa mais ainda a rotina. Sim, Sabendo que a gente também, como a gente falou, com não era algo que certeza. foi organizado para ser assim, né? Só aconteceu e a gente foi se adaptando. Então ainda tem essa questão, né? Uhum. Quando se trata de criança, mas você disse aí, né? De fato, os primeiros segmentos ficam mais complicado para online. Sim, sim. Os primeiros ficam mais complicados porque eles precisam de mais supervisão realmente para fazer as coisas, para acompanhar. E aí, quando você pega o sexto ao nono e o ensino médio, só é mais complicado por outro tipo de supervisão, que é aquela de ficar, tipo assim, da malandragem mesmo, né? Cada vez eu ficando Uhum. mais na questão da malandragem. Mas isso que você levanta é uma questão realmente muito importante. O que acontece, Alessandra? A gente saiu de uma situação, né? Nada a ver com o que está agora, de repente, os pais viraram tutores de ensino à distância. Na verdade, foi isso que aconteceu. Nós viramos uma espécie de tutores, né? A Débora, minha esposa também, a Fernanda, estão comentando aí, realmente, Tô vendo. porque funciona? Eu ia ler. Funciona bem porque tem a supervisão. Quando tem a supervisão do pai, pô, super tranquilo, do pai e da mãe, né? Super tranquilo, né? Mas quando não tem, quando não é possível, né? Pensa, as pessoas que são da área da saúde ou de algum outro serviço essencial que tiveram que sair de casa. Eu tive procura no curso também, né? Questões presenciais, que tinha mãe que queria, mesmo a despeito da questão da quarentena, que precisava, queria, não, eu quero uma pessoa para vir aqui pelo menos 3 vezes, no horário da aula. Olha só. Então, na verdade, quando eu estava com um menino de quarto lá por aí, era quase uma babá que ela estava contratando, uma É babá isso que eu pedagógica. pensei. Era uma Ela quer babá outro pedagógica, era serviço. uma babá melhorada, né? Assim, uma babá que precisava saber estudar junto e não só tomar conta e pronto. Mas era requisito, tem que ser no horário da aula. Falei, cara, não, procura. Eu falei, tá, eu vou perguntar se alguém quer. Eu não concordo, não por conta da questão do isolamento e tudo. Mas tá, vou perguntar se alguém quer. Nenhum professor topou, por conta da questão do isolamento e tudo mais. Mas a mulher estava desesperada, entende? Ela e o marido da área de saúde, como é que ela ia É. fazer? Ela precisava, né, de algo ali, né? Não tinha para onde correr. Mas essa transformação dos pais em tutores foi algo realmente. E aí eu vou te dizer, a experiência como já fui dono de colégio também, sócio de colégio, eu fui diretor de escola, coordenador de escola, hoje eu tenho um curso, então é outra, né, tem a ver, mas não é a mesma coisa. Muitas vezes o mais difícil, o que mais atrapalha não é a criança, são os pais, né? Você tem que educar os pais. É igual você pensar no pediatra. Quando você leva a criança para o pediatra ele tem que pensar em agradar o pai e a mãe, ele tem que saber tranquilizar o pai e a mãe. É mais ou menos isso que acontece com a escola. E aí aquelas mães tudo do lado lá assistindo, né, querendo ver, às vezes só por ver mesmo, às vezes querendo vigiar mesmo o trabalho da professora ou do professor, entendeu? Olha, é uma situação toda esquisita. E aí começa a querer opinar, pede para falar no meio da aula. Eu tenho colegas que relataram isso, que a mãe pediu para falar no meio da aula. Que isso? Assim, para fazer uma pergunta, assim. Aí um outro, quem foi esses dias que relatou para mim, rapaz? Ah, lembrei, vou citar, não, mas falou assim que a mãe, que ele falou, pô, tem umas coisas que a gente aprende na escola que não fazem sentido, né? E em vez disso, porque teve um incidente durante a aula lá, o negócio, e aí o menino precisaria ter um mínimo de noção de primeiros socorros, né? E aí ele falando, pois é, por que a gente não aprende primeiros socorros? Fica aí estudando. Aí falou alguma matéria lá da matemática, que é a matéria dele. A gente que tal, chegou no final da aula, a mãe escreveu no chat ou mandou mensagem, sei lá como é que foi, falou, professor, minha mãe estava aqui do lado, ela concorda com você, tá? Aí eu falei com ele, falei, ainda bem que ela concorda, né? Porque imagina quando discordar, né? Porque aí Quem vira vai escrever lá no meio da aula? tempos difíceis, tempos estranhos, né? Com relação a isso tudo, né? Aí a Silvana escreveu aí que na casa dela tá dando certo, até melhor do que na escola. Pois é, É, pode eu vi, ser, eu ia falar também, ler aqui. pode ser, cara, pode ser. Essa coisa. Rodolfo, é você, Xuxa? Rodolfo Rio VR? É, Acho que é. Rodou comigo, é ele mesmo? é ele Cara, mesmo. eu gosto de algumas coisas fazem todo sentido, né, gente? Muitas coisas, né? Enfim. Pois é, Olha, Rodolfo.
A educação Ele falou física, isso de profissional de ele, educação física. O Felipe, meu namorado, tava dando uma aula aqui atrás, um treino. Eu falei, que horas acaba, pelo amor de Deus, que eu tenho a live? E geralmente é 21, hoje é mais cedo. E ele tava dando uma aula pro Canadá. Olha como também. Ele tá dando mais aula para fora do que para dentro, digamos assim, do país. sim, sim. E essa questão, né, como é que o professor, indo para outro lado, completamente nada a ver mesmo, mas assim, incidentalmente, o professor de educação física, o profissional de educação física, cara, a disciplina de educação física ela é muito subutilizada, muito desvalorizada dentro da escola, né? Há muito disso por conta de alguns profissionais que simplesmente jogam a bola, né? Porque para educação física para a galera é isso, né? Dá a bola e joga. Né? Mas eu tive um grande professor de educação física na minha época lá do Rosário, que era o Sérgio. Pô, o Sérgio era que cara Eu fazia lembro. aprender de tudo, cara. Pô, que fantástico. Aquilo é educação Eu tinha física. com a Cláudia. E como ela ensinava ginástica olímpica, ela ensinava a gente a fazer várias coisas, assim, da ginástica olímpica. Praticamente Tudo só bem que isso. faltava outra área, mas a dela É, era é. legal. O O Felipe Sérgio era critica muito treinador isso também. o Sérgio era treinador de handball, mas ele fazia tudo, cara. Caramba. Basquete, regra, fazia prova de regra. Gente, eu sei regra, eu apitei Isso eu jogo, também fiz, arbitrei. prova de regra. Bacana, muito adorável aquilo. Ele fala Enfim, muito no treinamento funcional. mas aí fomos para outro lado. Ele fala muito que no treinamento funcional as pessoas não sabem fazer os movimentos básicos, que são movimentos que você precisa saber fazer no dia a dia, tipo agachar certo para não arrebentar seu Sim, joelho, dentre outras questões. sim. Sim. Mas assim, voltando, Uhum. pode Não, falar, não, não tem eu ia problema falar não. a importância da educação física nos anos iniciais, educação infantil e anos iniciais, para trabalhar a questão da coordenação motora fina, grossa, enfim, tudo isso, cara. É muita coisa. É muita coisa importante que fica de lado, muitas vezes. Agora Eu vamos para o vou nosso. eu vou voltar pro nosso, até pelo andar da carruagem aí da hora. E vou Aham. para nossa última pergunta na minha ordem aqui, depois eu volto para as outras, pela demanda dessa pergunta que você também ficou de olho nela. Ah, Se sim. nós temos por um lado, se nós Uhum. temos por um lado uma questão de desigualdade social que dificulta o acesso de todas e todos no ambiente virtual, porque a gente sabe que nem todo mundo tem um acesso amplo à internet, e não tem Sim. mesmo, assim. Se você passar perto de uma agência da Caixa, é perceptível. Toda a quarentena, mesmo quando estava todo mundo obedecendo, ou tentando obedecer, a Uhum. agência da Caixa tinha filas enormes. Quer dizer, as pessoas não sabem mexer no aplicativo para receber o auxílio. E a Uhum. partir daí, dificulta o acesso nesse ambiente virtual, né? Mas, por um outro lado também, geralmente o online oferece cursos com custo menor, para Sim. poder oferecer para o maior número de alunos. Sim. Talvez seja esse o objetivo, né? Mais E ou aí menos por aí. eu queria que você me dissesse o que você acredita. Você acha que a educação Bom, virtual é mais inclusiva ou não? Ou ainda tem questões aí? cara, bom, vamos lá. Primeiro, em relação à questão do preço, geralmente um curso online realmente ele torna as coisas muito mais acessíveis, tá? Fato, fato. Por quê? Porque na verdade não é só porque a gente quer vender para mais gente, é porque é possível vender para mais gente. Você ganha em Sim, escala. A remuneração dos professores de cursos online, perdão, da maioria dos cursos, tá? Da grande maioria, é baseada não em hora-aula. Tá? A gente normalmente não faz contrato baseado em hora-aula, e sim participação na venda. O professor ganha X% da venda. Então, o professor é parceiro. Então, é diferente daquela sala presencial, de aula presencial, em que se eu entrar numa sala de cursinho aqui em Juiz de Fora que tenha 10 alunos ou que tenha 80, eu vou ganhar a mesma coisa. Não. No online, se eu tenho 10 alunos, eu ganho 10x. Se eu tenho 80, eu ganho 80x. Entende? Então, o potencial de ganho do entendo, por isso que eu estou fazendo um curso online também. o potencial de ganho do curso online assim é absurdamente maior. Absurdamente maior, o que torna possível, inclusive, você fazer um preço bem mais baixo, um preço bem mais acessível. Então, pelo lado do preço, sem dúvida alguma, pelo lado de ter acesso, por exemplo,
você pega, Juiz de Fora é um celeiro de professores de concurso, tá? Muitos professores que trabalham nos maiores cursos do Brasil são daqui, vieram daqui, trabalharam aqui, pelo menos assim, não nasceram necessariamente aqui, né? Mas são como eu, por exemplo, se formaram aqui e davam aula aqui, tá? Mas outras cidades do porte de Juiz de Fora talvez não tenham essa mesma sorte. Então, só ia estudar com os bambambãs, com os caras mais bem preparados, não é só bambambam de nome, não. Principalmente o bambambam de realmente ser o cara, o bom, o cara que vive e respira concurso, quem estava nas capitais. Ou grandes centros que tenham isso como característica, como aqui. E, de repente, você consegue estudar com os melhores do Brasil na sua casa. Então, é mais um ponto aí. Tá? E isso, eu estou falando de concurso, mas isso só não é aplicável para os outros segmentos porque o ensino à distância ele não é tão capilarizado nos outros segmentos. Tá? Agora, a outra questão, a questão da desigualdade, né, gerada por ele. Ponto negativo da coisa. Concordo plenamente. Sim, fica à vontade. Estou fechando minha janela aqui. Pode ir. Concordo plenamente. O ensino à distância tem o poder de potencializar as desigualdades, natural e fato, tá? Mas digo que a gente acaba falando, e aí que vem a minha visão peculiar que eu tenho dito disso, e tenho tentado difundi-la sem me aborrecer tanto, que é o seguinte, Alessandro, você falou uma coisa. Muitas pessoas não têm condições, talvez, acesso para poder conseguir acompanhar a distância. Tá? Vou dar o exemplo aqui de Juiz de Fora, mais ou menos 600 mil habitantes. Então, é uma cidade de porte médio, de uma capital, mas é maior do que a maioria das cidades brasileiras. Tem uma rede municipal robusta. Cara, desde o dia 16 de março, nada. A Secretaria de Educação de Juiz de Fora propôs um projeto chamado Cadinho de Prosa, todo em cima de gêneros textuais, tá muito bonito, mas assim, não é e nada disso contando como hora, nenhuma intenção de fato disso ter uma finalidade realmente de cumprir o papel da escola ali. Era só um quebra-galho, era só um afago, tá? Aí começamos a fazer reuniões em maio. Maio, tá? Vamos lá, no final de maio. Cada escola. Porque a escola não tem autonomia para fazer nada sozinho. Tá? Depende da rede, né? Da Secretaria de Educação. São 100 e poucas escolas, 107, qualquer coisa parecida assim, tá? Em Juiz de Fora. Aí, na discussão toda, eu falei, gente, tá, a gente está falando aí que vai ser inacessível, não sei o que, taranã. Eu pergunto a vocês, e escola municipal, ela regionaliza a cidade, ela vai por bairro, né? Micro-região ali. Pergunto a vocês, realmente, tá, se nós temos 1.000 alunos na escola, quantos de fato são esses alunos que não conseguem ter acesso? Primeira pergunta. Segunda pergunta, a gente sabe o que é o não ter acesso? Porque essa coisa das pessoas que estão ficando excluídas, que não têm acesso, etc., está ficando uma coisa muito virtual. Muito assim, tá, quem são elas? Enquanto a gente não tentar, de fato, descobrir quantitativamente e qualitativamente quem são elas, o porquê de cada uma delas não conseguir acompanhar e assistir a aula, e simplesmente falar, olha, não dá, e eu cruzo o braço, cara, eu estou recebendo meu salário. Abril, maio, junho, julho, tá aí. O país na merda, o país quebrado, e a prefeitura está lá parada. Aí ela fala, não, está estudando. Não está estudando nada, está completamente perdida, não sabe nem o que vai fazer, não faz ideia, sabe? Há formas de chegar. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá. O Joãozinho não tem internet. E no pedaço do bairro dele, o problema dos outros que não conseguiriam, tá? É porque eles não têm acesso à internet. Ô, gente,
fazer um convêniozinho simples aí com uma operadora de telefonia, que elas estão fazendo coisas bacanas durante a pandemia, inclusive. Não precisa procurar muito, não. Você vê que tem uns convênios legais para esse tipo de coisa. Pô, põe alguma forma de rotear lá. Por exemplo, Nova York. Você vai falar, pô, mas Nova York, olha o que foi feito. Tem nada demais. Quando o bicho estava pegando lá em Nova York, aqueles ônibusinhos amarelinhos, escolares, típicos, né, norte-americanos, eles estavam sem função, né? Tacaram a antena em cima daquilo, levou para o pobre, levou para o internet. Mas não é viável fazer isso? Sim. Pronto, resolveu o problema de uma galera daquele bairro, daquela região, certo? Aí a gente pega, tá, aí, mas o que será? Ah, o fulano tem um problema. O problema dele é que ele não tem um aparelho celular, um tablet, qualquer coisa que ele possa assistir. Realmente, esse é um problema mais difícil. Mas será que não tem algum projeto social, como eu sei que tem, que trabalha com a ideia de conserto, né? Você, por exemplo, eu tenho lixo eletrônico, eu tenho computadores que eu não uso mais. Eu levo para esse lugar, eles consertam e doam para gente carente. Será que eu não consigo ali uma meia dúzia? E aí eu já diminui mais o meu problema. Tem um outro problema que realmente é muito complicado, que essas famílias mais pobres, normalmente elas têm mais filhos, né? Os números dizem isso, não é o senso comum simplesmente, né? E aí você tem um problema de numa casa ter 4 crianças. Aí ferrou. Porque aí que hora cada um vai assistir? Aí esse talvez seja o problema. Mas você repara que de repente eu saí de 40% e já caí para 10%. Eu acho assim, isso que você está falando me lembra muito. Eu anotei várias coisas para falar aqui. Me lembra muito a importância da gente ter pesquisas como, por exemplo, o censo. Ter muitas perguntas no censo. Houve esse debate se era importante ou não. É importante para a gente compreender de fato os problemas em cada região, em cada bairro, em cada lugar, porque o Brasil é continental. É de fato difícil. Por mais que a gente pense, governo é ruim, todos os governos, não sei o quê. A gente tem que pensar o que é âmbito municipal, o que é estadual, o que é federal. E em cada lugar e região é o que você está dizendo. Qual o problema específico? Quando você falou do número de filhos dos mais pobres, eu me lembrei, porque eu passei por esse trecho aí elaborando meu curso, que o nome que a gente tem, né, o proletariado, vem daí, da Revolução Industrial, que os pobres tinham muitos filhos e aí era prole. Aí dali veio o proletariado. Mas não tá nem a ver com o nosso assunto, só porque eu lembrei mesmo. Não. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Quando eu pensei em elaborar o meu curso, eu comentei a questão financeira, mas muito mais que isso. Eu não sei se talvez para concurso, porque tem assuntos muito específicos. Mas acaba que nesse mundo EAD você parece ter mais liberdade de criar, de elaborar conteúdos, de passar de uma forma diferente, não ficar tão atrelado a certas regras do presencial. Eu queria saber como isso funciona, ou se isso depende muito, é um pouco ilusão. Não é uma ilusão, mas também não é uma coisa que você pode aplicar para qualquer coisa, obviamente, né? Mas naturalmente é mais flexível. Eu digo o seguinte, há muitas características. Uma distância, ele tende a não dar certo quando você simplesmente pega um modelo do presencial e leva para o EAD. Ele tende a não dar certo. Simplesmente transpor tende a não dar certo. Ajustes muito pequenos, Alessandra, resolvem questões, né? A gente conversava outro dia sobre isso pelo WhatsApp. Nossa, me deu várias dicas maravilhosas. Eu alterei todo o curso que eu estava fazendo por conta da sua dica. Que bom! O tamanho do vídeo, quanto tempo de vídeo. Você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar em tudo. Bolas estão, não sei se eu vou... Acho que não, mas vamos lá. Se eu sair, você me perdoa e você me xinga. Não tem problema. As escolas hoje... Fugiu ao tema, hein? É zero. Uma necessidade de até dar satisfação aos pais para justificar a mensalidade integral, tá? O que as escolas acabam fazendo? Elas estão simplesmente transpondo o presencial para o online. E aí, se o menino tinha aula de 7 da manhã a meio-dia,
ele vai continuar tendo aula de 7 da manhã a meio-dia, só que por vídeo. Cara, isso é um estupro intelectual, cara. Você tá acabando com o menino. Cara, um assunto que eu demoro 1 hora para dar numa aula presencial e em 20, 30 minutos eu gravo num vídeo. Que eu falei da questão do tempo. Eu não posso falar o que eu tô pensando. Lá no início, aquela coisa de atrapalhar toda hora, as pessoas. Cara, rende muito mais. Tá? Mas você não pode mesmo falar o que você está pensando? Agora eu fiquei curioso. Ontem eu tava com esse sentimento de eu tô com medo de tocar nesse tema. Aí eu falei, mas vou falar, então tudo bem, eu vou falar. No meu doutorado, mas estou falando assim também porque, de fato, não estou nem falando mal da instituição que eu estudo, porque eu gosto muito de verdade. Tanto que eu tô lá desde a graduação. E para lá fui ficando. É a PUC, eu sou filha da PUC, que é o termo que a gente usa brincando lá, para sempre. Mas, assim, de fato, as aulas que eu tive, os professores, até ia comentar desse assunto também, se adaptaram bem. O meu orientador, por exemplo, eu acho que a aula dele ficou mais dinâmica no sentido de todo mundo ter que falar. Você sentia que você não podia de forma alguma. Eu não fazia isso porque eu sou ansiosa da leitura, mas muita gente fazia em todas as aulas. Não lia nada, só na aula que você tinha que ir lá apresentar ou falar alguma coisa. Aí o que acontece? Todas as aulas ele pede, como a turma não é tão grande, porque é doutorado e é uma aula específica de um tema específico, todas as aulas ele pedia para todos comentarem alguma coisa, até mesmo o que você achou do texto, até comentários bem, nada muito pesado. A partir daí, uma dificuldade que eu achei, mas que é algo até que eu posso, estou até pensando em sugerir, porque eles são muito abertos a isso, é que quando a gente tinha aula do doutorado que começava de manhã cedo e acabava quase que uma única aula, porque era a aula da semana, tinha um intervalo. Eu tenho um professor que ele é famoso, Roberto da Mata, você deve conhecer, e ele me dá aula. E ele estudou em Harvard, né? E aí eu falava assim, coffee, please. Teacher, coffee. Ele amava, né? Eu falava, let's go take a coffee. E aí começava a falar todo com sotaque e tal. Mas assim, de fato, a gente levantava, ia tomar um café, porque a PUC também tinha mais condição, né? A gente, apesar do mestrado não ser pago nem o doutorado, lá tinha um espaço, não eram tantos alunos, aí tinha espaço com café, com os biscoitinhos. Aí tinha aquela interação, tinha aquela folga na cabeça para você relaxar e voltar, porque eram aulas assim, algumas que eu anotava horrores. Tinha aulas de filme também que eu aprendia horrores. Então eram aulas que eu saía de lá morta, toda cansada, assim, porque pensar e estudar dá trabalho. Com certeza, e a partir daí, na aula online, eles dão a aula inteira direto. Direto, pois é, isso é um defeito. E você nem pode chegar atrasado daquela desculpa do trânsito, né? Porque que trânsito. Sugere, as sketches de humor esse período estão ótimas com isso, eles zoando as lives e tudo mais, né? Mas é uma boa sugestão mesmo, interromper. A escola da minha filha, ela está no 2º ano fundamental, né? Começou a diminuir, eu vi que houve alguns ajustes nesse sentido. Eu faria coisa de 10, 15 minutos de intervalo a cada 30 minutos de aula. Cara, fazer uma da idade dela, ficar sentada e ponto. Cara, na sala de aula as crianças não sentam, andando. Então, intervalar. Tem várias coisinhas que daqui a pouco eu queria até falar mesmo, né? Que eu acho que ajudam. Vamos ver se dá tempo, né? Vamos fazer força, tá? Mas é importante. Transpor simplesmente pro online não resolve. Né? O barato aí das graduações, das pós-graduações, etc., no online, é que, assim como no presencial, não tem que ficar esperando o sinal bater, igual na escola, né? A escola exige essa formalidade de coisas e eles estão tendo que cumprir, cara. Nossa senhora, pelo amor de Deus, ainda bem que nesse caso, né, eu não estou na rede particular em escola, só com o meu curso, que eu não estou tendo que cumprir isso. Não, eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês estão ficando doidos. É outra coisa. Você consegue acabar um ano inteiro em 5 meses. Aí sim, se o aluno vai aprender ou não, são outros 15. E não é por causa do online. Mais uma vez, por conta do mau planejamento, né? De ajustar adequadamente aí para o online. Ainda tem uma questão, né? Porque assim, eu vi recentemente,
a entrevista de uma psiquiatra infantil. Ela é até vizinha da minha mãe em Volta Redonda. Muito gente boa. Eu já até indiquei ela para outras entrevistas. Fiz uma assessoria de imprensa gratuita para ela. Ela estava explicando que o tipo de brinquedo... Acho isso muito interessante porque eu tenho um afilhado e eu sempre me atento a isso na hora de comprar presente. Quando você vai comprar presente para criança pequena, pequena mesmo, 1, 2 anos, você chega numa loja, tem 200 negocinhos que você aperta um botão e faz tudo. E isso é muito negativo para o tipo de aprendizagem. Ela estava explicando, eu não sei disso não. Quem disse foi ela, que é especialista no tema. Isso é muito negativo para o tipo de raciocínio e aprendizagem. E faz uma criança muito ansiosa. Então, ela não tem muito mais paciência de ficar muito tempo olhando aquilo e prestando atenção numa coisa só. Também vem dessas gerações mais tecnológicas. O brinquedo de montar faz você pensar mais. Aí eu só dou brinquedo de montar, é claro. Depois que eu aprendi isso, eu já não gostava daquele que aperta um botão, faz um barulho. Coitado dos pais. Eu só dou o de montar, que eu acho mais legal. Coitado dos pais também, que tem pai que não tem paciência, né? Ah, eu acho sacanagem. Escolheu para ser madrinha, você vai dar um bicho barulhento? É verdade, é verdade. Ai, ai. Mas tem que ser tudo, é adequação, né? Acho que na vida é uma questão de adequação, né? Como a gente foi pego de surpresa, nada foi planejado para isso. Só que alguns têm se adequado mais adequadamente, né? Mais adequadamente, óbvio, têm se adequado mais corretamente aí para poder suprir de uma forma mais inteligente, mais racional, enfim, mais saudável, eu diria, tá? Agora, outros não. Pegaram, levaram e estão achando bonito ainda, entende? Aí eu acho negativo, aí eu acho muito negativo mesmo, tá? Mas aqui Olha, eu queria... apesar... Tá, vai, Pode falar. complementa, que eu tô com medo do tempo. Mas pode Não, pois complementar. Pra gente sair e voltar, começar de Eu novo vi. dar um nó no Instagram. Só para falar um pouquinho daquela questão da escola pública, né, da desigualdade e tudo, só frisando, eu entendo a desigualdade, tá? O que eu não entendo, acredito, sei, infelizmente, que ela existe, que ela é cruel, que a situação faz isso, tá? Piora bem a situação, mas que, no final das contas, de alguma forma, virou desculpa para a gente não fazer nada. Ainda que inconscientemente. A tia Paula tá perguntando uma coisa que estava na minha lista aqui, mas eu estava com medo de não dar tempo, se os professores estão preparados para isso. Pois é, tia Paula, olha só, não, a maioria não se ajustaram. Tá? E o que acontece? O problema todo, qualquer coisa nova vai gerar uma necessidade de você se ajustar, de você se preparar, de você da tal zona de conforto, né? Eu acho que o maior problema que nós professores sofremos tem a ver, aí eu vou na polêmica mais uma vez, né? Tem a ver com o corporativismo, com aquela coisa assim de será que o online vai substituir o presencial? Será que vai diminuir o emprego? Cara, o professor online, ele tem muito mais campo. Não estou falando se em quantidade diminui ou não diminui. Esse ensino da escola não tem como mexer muito com isso. O que pode acontecer é ter inovações para complementar. Agora, mexer de verdade não tem. Tão cedo, não. Tá? Agora, o cara pode com isso estar criando um novo campo. Só que se ele resistir, em vez de se adaptar, ele, na verdade, aí ele vai ficar para trás. Sabe aquela história, quando começou a internet, o computador, nem a internet, o computador, daqui a pouco vai acabar o livro impresso. Gente, não vai acabar o livro impresso. Pode ter diminuído o livro em si, de repente, mas a quantidade de impressão cresceu absurdamente depois da era da informática. Porque antes a gente usava a máquina de escrever para fazer alguma coisa desse tipo. Agora não. É muito mais fácil, sabe? Isso seja... Tô com medo do tempo. Oi? Tô com medo do tempo. Só vai concluindo. Beleza, tem limite. O Instagram dá uma hora só dela. Então, uma coisa que eu acho também eu como jornalista que ainda trabalho nessa área, apesar de estar tentando migrar aí totalmente para a educação também,
as nossas raízes chamam a gente, né? Fazer o quê? E aí, eu na verdade não me adequei tanto porque eu já trabalhava com mídia social dentro do meu Sim. trabalho, trabalhava dentro do meu trabalho. Igual você se corrigiu, eu tô me corrigindo. Mas outros ali no meu ambiente de trabalho, tenho certeza que em outros ambientes de trabalho de outras profissões também se adequaram. O Felipe não está dando aula numa academia. Ele vira para o aluno e fala: a gente vai usar o peso do seu corpo, porque o aluno não tem, sei lá, um halter em casa. Alguns têm, outros não. E para fazer um treinamento funcional, que é importante e que vai ser bom tanto quanto a academia. Então, assim, todo mundo tem que se adequar. Eu acho que vai por aí. E, assim, muitas vezes os professores mais velhos têm maior dificuldade. Mas eu acho que acaba que a gente tem que, igual você falou que aprendeu com a sua filha o negócio do Google, a gente vai ter que ficar cada vez mais se reciclando. Eu, quando comecei a trabalhar com Não, rede social, minha mãe já tá online, né? desculpe. É, já gravou, Eu, quando comecei a veio pra cá, trabalhar, gravou aqui no estúdio, um monte de coisa. eu, quando comecei a trabalhar com mídia social, eu fiz um curso para fazer mídia social para empresas e etc. Daqui a pouco tava obsoleto, assim, daqui a pouco, assim, menos de um ano. Porque criaram uma função nova no Facebook. Se a gente não ficar pesquisando toda hora nesse novo mundo globalizado, com muita informação, é isso. Para a profissão, para todas as profissões. Sim, sim, verdade, é por aí. Dá a sua conclusão também, já dá o seu tchau e a sua conclusão na sua É, tréplica aí. então, vamos lá. Vou falar um pouquinho só para. Muitos pais assistem, né? E eu gosto sempre de dar umas bobas muito simples que resolvem demais, tá? Por exemplo, o ambiente, é óbvio, criar um ambiente razoável para o aluno estudar, um ambiente que não tenha gente para. Se você conseguir fazer isso, é bom. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser um ambiente que não fique tão longe que você possa ficar com o olho, né? O olho no peixe, outro no gato, como diz, né? Fone de ouvido ajuda muito, tanto esse que você está usando aí, esse, né, do celular, vamos dizer assim, como aqueles headsets também. Aquele headset O meu mais ainda, também. porque ele te isola demais, demais, tá? Para concentrar. E eu falo o seguinte, as coisas que funcionam do presencial, a gente não precisa deixar de ter. Pô, pega o caderno e copia, igual você estaria copiando na sala de aula. É a mesma coisa, o slide do professor. Eu copio aqui falando com você. Mas é isso que tem que Eu escrevo acontecer. aqui com o computador aqui na minha frente. Não é ela achar, não é a criança achar que vai sentar lá que está assistindo ao vídeo do YouTube, porque não é isso, ela está estudando. E cabe a você, pai, mãe, responsável, mostrar para ele que aquele momento é um momento de estudo. Cobrar dele é chato, é cansativo. Né? Vai todo mundo sair daí dando muito mais valor para os professores e para a escola, não Já tenho estão. dúvida. Né? Já estão, mas vamos, nossa senhora. Aqui, a gente só tem 1 minuto e 30. Olha, Meu Deus. eu vou Mas te agradecer, você agradece. sim. Eu quero Mas eu agradecer a sua presença, coisa seu tempo. Agradecer a todo mundo que participou. Um beijo. O pessoal que segue você, me segue aqui também, que eu continuo com os debates. Em breve lanço o curso também. Esse vídeo fica aqui gravado e depois vai para o YouTube, que agora eu tô com um canal, tô tentando aí também modernizar. Pode falar, você tem muito pouco tempo, mas vai. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite, Alessandra. Sempre que quiser debater temas que me caibam, que eu saiba opinar, vai ser um prazer. Eu adoro esse papo. É muito bacana. Acho que a gente tem que trazer educação para as pessoas discutirem, não só ficar falando da boca para fora. A educação tem que entrar na nossa pauta de verdade, para as pessoas entenderem um pouco mais, para cada vez poderem opinar mais e criar essa engrenagem aí, tá? Nossa, agradeceu rápido mesmo. Você viu que a aula dele consegue ser sucinta, gente. Eu aprendi assim, porque agora eu tenho que ficar gravando vídeo para Instagram, essas de story de propaganda. O Tem que pessoal falar tá o mundo pedindo em para 15 gravar segundos. outra. Para continuar o assunto, a Deus gente me grava aí livre. futuramente. Beijo. Show. Beijo, gente. Tchau para vocês. Obrigado a todos.